A nossa mensagem de hoje está resumida no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. E algumas considerações também do livro Cintilação das Estrelas, psicografado por Raul Teixeira, pelo Espírito Camilo. E também algumas pinceladas da revista do Reformador. Nas suas bem-aventuranças, Jesus dizia, Vinde a mim todos que estáis cansados e aflitos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, o que Jesus dizia? Não espere que Jesus venha até você, Ele está ali de braços abertos, esperando que você faça a sua parte, abra seu coração, e deixe que Jesus nasça dentro de você, dentro do seu coração, iluminando assim, todo o seu ser e seu caminho, para a estrada divina que o levará ao Pai. Dizia Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Todo sofrimento, aflições, miséria, decepções, perda de entes queridos, encontram aí consolação, em confiança na justiça de Deus. Às vezes a gente pensa que isso está acontecendo, é um castigo. Não, é uma justiça divina. Deus sabe o que faz. Tudo está certo e nada é por acaso. Quando ele diz ainda, o meu fardo é leve. O meu fardo é leve. A bondade de Deus é tão grande, a sua misericórdia, que às vezes nós pensamos que não iremos suportar tanto peso em nossas costas, ou não conseguiremos suportar as provas difíceis, que a vida nos oferece e nos reserva. Entretanto, nós não sabemos explicar assim, de onde que nós tiramos tanta força, tanta força assim, tanta energia restauradora, quando deparamos assim com provas duríssimas, que achamos que vamos sucumbir. Às vezes nós chegamos a um ponto que falar, eu cheguei ao limite, não aguento mais. Mas Deus sabe, Deus não oferece um fardo tão pesado para que você não possa suportar. Então Deus, na sua infinita misericórdia, e bondade, nos fortalece com sua luz divina, renovando assim nossa fé e nossa esperança. Assim sendo, Ele não nos dá um fardo de aflições e responsabilidade maiores e mais pesado do que somos capazes de carregar. Com certeza. Às vezes a gente está no limite, acha que não vai suportar. Quantas vezes a gente perde um ente querido e acha que aquela dor nunca na vida vai passar, a gente não vai aguentar, não vai suportar. Mas Deus te dá conforto e você tendo fé e esperança, você vai suportar com resignação. Tudo isso aí. Por último, gente, o jugo suave. O jugo suave nada mais é do que as leis divinas. Todo sofrimento e aflições que nós passamos, às vezes quando sofremos assim, a perda de um ente querido, não acha que nós encontraremos conforto e consolação quando temos fé no futuro e confiança na justiça de Deus, na justiça divina que Jesus veio nos ensinar. Se nós tivermos fé e confiança na justiça, que Deus está fazendo tudo certo, então nós conseguimos suportar essa dor imensa, esse vazio que parece que não tem fim.
O jugo leve e a lei suave é a observância da lei divina, por ele ensinada, que impõe como dever o amor e a caridade. É a única coisa que impõe a lei divina. Quando falamos da lei divina, estamos falando da lei de Deus. A divindade, em sua infinita sabedoria, entendendo nossos limites, né, organizou 3 mensagens, que são as revelações, né, numa sequência lógica ao longo do tempo, para que se estabelecesse a lei de Deus. Acho que vocês lembram, né? Por exemplo, na época de Moisés, seria uma das revelações. Nessa época, nós éramos crianças espirituais, né? Precisando mais de limites em nossas condutas por nossa inferioridade moral. Entretanto, o líder hebreu, conduzindo um povo indisciplinado, tenta imprimir as nuances a respeito do próximo e da fidelidade ao único Senhor. Por esta razão, Moisés, no Monte Sinai, né, em sintonia com os embaixadores de Cristo, nos traz o Decálogo, que é os 10 mandamentos, que constitui, assim, uma bússola segura e freio, impondo normativas de acatamento e moderação. Era a forma que as leis de Deus chegavam para Moisés. A maior parte desses 10 mandamentos, nós podemos observar que é em tom negativo. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás, né? A gente pode observar isso aí. Com exceção dos 2 primeiros, né? Que amar a Deus acima de qualquer coisa, e que estão vinculados, né? Amar a Deus e amar ao próximo, né? Vinculado à postura do indivíduo para com seus semelhantes. Quando crianças espirituais, né, na época de Moisés, nós precisávamos ouvir o não para estabelecer o princípio de justiça e nos ensinar o que não devemos fazer para não atrapalhar o nosso processo evolutivo. Vocês vão ver que na época, né, de Moisés, era não isso, não aquilo, né, para impor um freio naquele povo que era indisciplinado e não tinha condições de obedecer se não fosse de outra forma. Era impondo o medo, o castigo para isso. Depois veio Jesus. Jesus, na sua revelação, uma das mais importantes, né? Após séculos, Jesus personifica a segunda e maior revelação do planeta Terra, advindo assim, né, a juventude espiritual. Antes, na época de Moisés, nós éramos crianças. Agora, na época de Jesus, tem a juventude espiritual, que já está em condições de ouvir o que Jesus tinha para ensinar. A propósito, né, Jesus refez assim vários conceitos e resume o Decálogo, né, os 10 mandamentos, em 2 mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Aí está toda a lei e todos os profetas. Nessas condições, os jovens espirituais já sabiam o que fazer e não pensavam em ouvir tanto não, pois estavam mais carentes de informações e diretrizes. Então seria mais comum, né, dizer, não, faça assim é correto, pense, analise. Você vê, mais um momento de reflexão do que de proibição. Jesus é o nosso guia e modelo e veio nos ensinar o significado profundo do amor, não só na teoria, mas na vivência. Na vivência ele mostrava, né, o profundo amor que existia.
em sua plenitude, como exemplos que devemos fazer ao próximo aquilo que desejamos para nós. Assim, essa mensagem de Jesus representa o que fazer. O que fazer ao próximo, né? Depois de muitos tempo, surge outra revelação, que é o Espiritismo. Que Jesus dizia, né? Que viria o Consolador prometido. Então, também falando das leis de Deus. Aí renasceu no Ocidente, né? Hipólito Rivail, mais conhecido como Allan Kardec, que estuda os ensinamentos de Moisés, né? E se emociona com a saga do cristianismo, tá? E trava, assim, contatos, né? Com seres que já haviam deixado a Terra. O Espiritismo é, portanto, a terceira revelação que, além de repetir as revelações anteriores, nos ensina, né, coisas novas, as leis divinas, que nos permite entender o sentido da vida e a causa do sofrimento. Pode observar que, com a doutrina espírita, as pessoas começaram a entender mais o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou sofrendo tanto, né? Qual é o amanhã, o que vai acontecer. Então nós temos uma clareza maior, né? Assim, o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, escrita e psicografada por Allan Kardec, através do Espírito da Verdade e de muitos outros espíritos de luz, né? Como Santo Agostinho, muitos outros espíritos, né? O Espírito da Verdade na verdade mesmo, é Jesus, né? Que a gente conhece, que auxiliava Allan Kardec na psicografia. Ao tomarmos assim contato com essas verdades, passamos a entender por que temos que amar o próximo. Por que temos que amar o próximo? Fazer o bem a todos, sem exigir nada em troca. Por que devemos evitar o mal em seus vários aspectos, né? Violência, omissão, egoísmo, vaidade. Então, a doutrina explica isso. Por que nós devemos fazer isso? Porque senão nós vamos ter que voltar para fazer tudo de novo. A violência, se nós causamos mal a alguma pessoa, né? Se nós conhecêssemos bem a doutrina espírita, nós já vamos maneirar, vamos tentar melhorar, proceder à nossa reforma íntima, para que nós possamos, né, evoluir nessa vida, para não ter que retornar e começar tudo de novo. É lamentável que muitos de nós, né, não conseguimos entender nem o Decálogo, nem os 10 mandamentos. Então estamos estacionados lá atrás, pois causamos o mal, matamos a dignidade das pessoas e a esperança. É o que mais se vê hoje em dia. As pessoas são maus, né? Muitas pessoas. Mata a esperança, a dignidade das pessoas. Nós vemos isso a todo instante, né? Na mídia. Cada coisa que acontece parece que as pessoas não evoluíram em nada. Ainda tem aqueles que não fazem mal e também não fazem bem. Esses daí, eles ficam neutros, não evoluíram. Então ficam estacionados. Portanto, nós devemos instruir para nos libertar dessas algemas da ignorância. Dessas algemas que nos seguram para que os pensamentos bons de luz venham até nós. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa é a frase que todos deveriam saber e se instruir. Que, na verdade, Jesus pede para que a gente possa se instruir. Isso aí demanda do conhecimento, que aí a gente vai se libertando dessas algemas. Na programação celestial,
você pode ver que nessas 3 revelações, né, não há corte ou distúrbio entre os mensageiros. O que se vê é uma integração perfeita entre revelações e reveladores. Cada qual, portanto, será característica em função de cada época e de suas conquistas gerais. Então, ninguém menosprezou o outro, nem nada, nem as revelações de um entrou em contradição com o outro. Houve uma integração, né, que Allan Kardec, tanto que ele pegou tanto dos 10 mandamentos na época de Moisés, de Jesus, para tentar melhorar. Apesar que Jesus, né, apesar que ele tanto exemplificou, vivenciou, as pessoas ainda não entenderam. Não conseguiram entender. Continuam praticando mal, egoísmo, vaidade, matando, roubando, né? Então, no Consolador Prometido, a doutrina espírita veio ampliar mais ainda esse conhecimento. Então, cada um, né, tem que tentar fazer um pouquinho de cada vez, mas tentar fazer, não ficar estacionado, neutro, tentar melhorar para fazer a sua reforma íntima. Porque, na realidade, né, nós vimos aí de muitos séculos aí, e estamos melhorando um pouquinho a mais, mas está na hora de tentarmos mudar a nossa atitude, né? E porque nós estamos aí num planeta de provas e expiações, passando aí para um planeta de regeneração, e o tempo está esgotando. Então a hora não é ontem, não é amanhã, a hora é agora tentarmos melhorar. Porque não tem mais tempo para nada. Para complementar, gente, eu vou fazer uma leitura do livro de Lúcia Cominato, né, da irmã Maria do Rosário, pelo Espírito de Maria do Rosário, né, que diz: fardos pesados, cada qual levará a sua própria carga. Paulo, capítulo 6, versículo 5. Cada um de nós tem a carregar o seu próprio fardo de aflições e responsabilidade. Não te detenhas, pois, em teus caminhos, para lamentar as dificuldades ou problemas que esteja a atravessar na vida. Prossegue com coragem e ânimo, para sempre renovado na tua luta de redenção espiritual, transportando pelos caminhos a percorrer. O fardo que te foi dado a carregar, mesmo que ele pese em teus ombros cansados. É o fardo pesado, mas você, mesmo que ele pese, você tem que aceitar com resignação. Avança sempre mais e mais, cumprindo com serenidade e fé o que a vida esteja a exigir de ti. Lembra-te de que Jesus alertou que o Pai não põe fardos pesados em ombros frágeis. Se hoje é dado a carregar sobre os ombros tanta responsabilidade, inclusive para contigo mesmo, no ressarcimento dos débitos contraídos em existências passadas, é porque certamente já tem condições de a tudo superar. Então, cada vez que se aumenta um pouquinho o peso do seu fardo, é porque Deus sabe que você já tem condição de superar isso e tentar resgatar um pouco mais da sua dívida, para tentar fazer essa reforma que você precisa. Através de múltiplas experiências que atravessaste, no decorrer de outras encarnações, já pudeste crescer suficiente para hoje te encontrares em condições de suportar o peso de tuas provações.
tantas encarnações, né? Você já tem condições de suportar esse peso. Porém, vencidas as provas a que hoje te submetes, talvez até mesmo por escolha própria, sairás mais fortalecido e renovado em teu sentimento de amor e de caridade. Vencidas essas provas, você vai sair mais fortalecido, tá? Com certeza. Ama, trabalha, persevera sempre no bem. Apesar de todas as dificuldades que encontrares e das dores que tiveres que suportar, para que possas conquistar em breve tempo os louros da vitória sobre ti mesmo. E nos momentos em que o desânimo ou revolta chegarem a envolver o teu coração, renova-te na fé, aproxima-te de Jesus, recordando suas palavras plenas de doçura e de amor, quando disse a todos os aflitos: tomai vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Os fardos pesados, gente. Quantas vezes nós questionamos, que acho que não aguentamos as dificuldades, as provas da vida. Porque realmente, às vezes, as pessoas pensam, viver não é fácil, não. A gente vê todos os dias aí pessoas em sofrimento eterno, e parece que não vai acabar nunca. Mas, se as pessoas tiverem um pouquinho mais de conhecimento e saber por que está aqui, por que está sofrendo, que nós acabamos de falar, por que o sofrimento? A maioria das pessoas não sabe por que está sofrendo, não sabe de onde veio, por que está aqui, para onde que vai. Então, quando você tem um certo conhecimento da doutrina espírita, parece que o seu mundo se abre. Você tem um conhecimento tão grande como eu tive, né? A gente vivia talvez numa escuridão. Então, com o conhecimento, a gente parece que o mundo se abre de uma maneira assim que você consegue enxergar tantas coisas, né? Que a gente fala, puxa vida, como eu perdi tanto tempo. Poderia ter resgatado meus débitos, estar melhor, mas ainda há tempo. Então o tempo é agora e vamos tentar melhorar a cada dia que passa. Gente, essa é a mensagem de hoje, tá? Senhor, nosso Pai, nós te agradecemos imensamente por mais uma vez estarmos aqui, Senhor. Abençoe a todos nós, abençoe os benfeitores que possam nos ajudar e que nós possamos retornar aos nossos lares em paz, com muito amor, na bênção de Deus. E que Jesus possa ter misericórdia dos encarnados e dos desencarnados, para que possa encontrar a paz. Senhor, obrigado, Senhor, que assim seja.